E hoje nós convidamos também o Weiler Barroso, ele que é artista plástico, mas super jovem, por sinal, e que veio hoje conversar um pouquinho com a gente a respeito deste trabalho dele. Ele, como artista plástico, vem com esse processo criativo de obras que ele mesmo faz, e ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que tudo isso aconteceu, né? A gente percebe que aqui dentro da nossa capital também tem muitos artistas. E é claro que a gente vai conversar com ele agora. Então, convido você que está assistindo o nosso programa para ficar atento. E você já pode começar mandando mensagens, tá bom? Mande várias e várias mensagens. Vamos aqui para a nossa câmera... Vamos para a nossa câmera 2? Vamos para a nossa câmera 2, para a gente já ficar bem pertinho aqui do Weiler. E lembrar que você pode mandar mensagens para a gente, tá? De feliz aniversário para a nossa O Dia TV. Você é um telespectador que assiste o Dia TV desde o início, então mande mensagens pra gente, tá bom? Hoje é o aniversário da nossa O Dia TV e a gente, em comemoração, quer também valorizar os nossos artistas. E aí, Weiler, eu olho pra você e vejo que você é bem jovem. Sou jovem, tenho 23 anos. 23 anos, mas tem rostinho de 18, 19. Já devem ter te dito isso. Mas assim, me conta como foi que começou essa história como artista. Tá com muito tempo? Na família tem gente? Eu acho que até um tempinho, né? Foi em 2015, na beirada de 2016, por ali. Minha família tem muita influência com arte. Tanto os meus pais são artistas plásticos, tenho tios tatuadores. Então, desde pequeno, eu sempre tive essa vivência dentro de casa com artes plásticas. Minha vida toda foi... Meus pais sobreviveram disso, eles sabem como é a dificuldade. Tanto que quando eu decidi ir para essa carreira, eles, rapaz, tem certeza, sabe como é, já viveu tanto aqui como é que funciona, mas quando eles viram que era a minha paixão, que eu consegui me sobressair, mesmo com as dificuldades aqui em Teresina, que a gente sabe que tem muita, mas consegui ter, e hoje em dia eles me apoiam, são bem positivos nesse quesito. Eu acho que tem e ao mesmo tempo não. Eu acho que nesses últimos tempos as pessoas estão valorizando ainda mais a arte e principalmente os artistas, porque dom é algo muito especial e quando você liga o dom às técnicas, né, com o passar do dia a dia, é encantador. A gente vê muito isso. Hoje eu acho que a cena artística teresinense está muito maior, certo? Tá abrindo espaço para muita gente, a gente vê aí um grande crescimento dentro das redes sociais que eu enxergo como uma porta que abriu pra gente, né, de como divulgar, de como não ter só as galerias. Antigamente eu nem sequer sabia da existência de galerias aqui em Teresina. E hoje em dia já conheci bastante a cena teresinense, dos artistas, até os mais relevantes e até os mais escondidos. Então eu acho que hoje em dia isso está bem mais aflorado. E como você falou, um jovem, já vivo da arte, então já conheço várias pessoas também que já vivem e já estão traçando um caminho aí para um futuro próspero. Pois é, e a questão do valor, né? O valor que tem em cada uma das suas obras. Eu queria que você me falasse, você começou desenhando o quê? Qual era realmente o teu desejo? Certo. Eu sempre falo que desde o começo mesmo, desde o início, quando eu fazia só ilustrações com lápis, com caneta, eu sempre procurei explorar o sentimentalismo humano, né? É o que eu sempre levo até hoje. Quando eu falo das minhas obras, eu tento bordar sempre aquele sentimento, tanto se for a exaustão, hoje em dia a gente vê muito depressão, ansiedade, então a saudade. Por muitos anos eu beirei a saudade, era um processo criativo que resultava em pegar versos, poesias que falavam desse tema e eu transportava em arte, né, em expressões. Hoje em dia eu já pego mais a temática voltada para o realismo, né? Essas duas obras são obras que eu fiz das séries da pandemia, né, realidade fora da pandemia. Então é como se a pandemia tivesse mudado algumas coisas, mas para certas pessoas não mudaram. Então elas continuam com os trabalhos, continuam com a vida, continuam com as lutas e assim a gente vai levando e vivendo. Você trouxe essa obra aqui, né, que conta... Aqui deve ter sido alguém que você viu. Sim. E, obviamente... Foi uma autorreferência que eu fiz. E aí a gente pega umas referências, né, a gente faz um estudo aprofundado. O nome dessa obra é O Trabalho Dignifica o Homem. Ele pergunta para si mesmo, entendeu? Como se, tipo... como eu falei, em relação com essa série, foi uma relação para a realidade fora da pandemia. É como se para algumas coisas parassem e para outras não pararam por necessidade, entendeu? Às vezes eu me sinto muito privilegiado
por conseguir viver da arte, por conseguir usufruir disso, e certas pessoas não têm essa mesma facilidade. Então eu sempre me vejo, tento me enquadrar dentro da realidade que eu quero passar. Agora eu percebo que nesse quadro você envolveu a questão do sentimento e ao mesmo tempo da própria, o desejo, a vontade Sim. e a personalidade também, né? Sim. De uma certa forma, a pessoa que se identificar olhando para esse quadro, não, esse quadro é meu, é muito eu, é muito eu. Vamos ver aqui, nesse outro quadro, o que você quis representar? Sentimentalismo na mulher, né? A gente vê muita, tipo assim, nesses tempos a gente vê muito essa questão de confusões, de abordagens que reprimem, de abuso, né? Justamente. Então a gente sempre, não é que a gente se vê no papel dela, mas a gente tenta assim, sempre enxergar, né? Se botar naquele ponto, botar naquele ponto da pessoa. Então a gente vai levando esses sentimentos, vai explorando e aí vai surgindo. Não é uma coisa que eu tipo, vou fazer tal arte. Eu deixo rolar, deixo fluir e vai criando. Aí... Deixa fluir todo esse sentimento, toda a emoção e automaticamente também isso é uma terapia. Todos os artistas falam que é sempre uma grande terapia. No momento que você está fazendo suas artes, você sente que a sua emoção dá uma transformada? Demais, né? Eu sempre falo que eu ou trabalho com arte, ou uso a arte para me satisfazer de algum sentimento ruim, ou eu uso a arte porque eu quero lazer. Então, acaba sendo o meu ponto de fuga para qualquer coisa, para qualquer situação. Até quando eu quero, tipo, só, como algumas artes que eu fiz só mesmo por fazer. A gente chama de fluente, que é quando a gente não usa mãos, não usa concepções de padrões, né? A gente vai formando, vai deixando fluir. Nessa obra aqui, por exemplo, eu tenho técnicas como spray, tenho palhetagem, tenho até a própria tinta acrílica. Então a gente vai criando com várias técnicas, vai formando. Tanto é que hoje em dia a gente nem desemifica tanto. Essa obra foi com tinta acrílica. A gente fala técnica mista. Porque são várias coisas que a gente tem em mente, em botar, que acaba sendo uma mistura de tudo. Qual material que você costuma usar? Eu utilizo muito a tinta acrílica, spray e aquarela. Nesses trabalhos autorais eu estou usando muito a tinta acrílica e o spray, né? E pincel? Você costuma usar? Costumo, sempre, né? A gente sempre usa os pincéis de tanto tinta óleo quanto de tinta acrílica, vai diversificando. Hoje nós vamos trazer um outro artista que trabalha de uma forma diferenciada também fazendo obras, né, em quadros e que são obras diferenciadas também. Por isso que eu digo, vocês trazem um mundo para esse lado artístico que é encantador. Agora sim, você gosta de jogar bola? Até assusta um pouco, mas eu tô me formando em educação física pela UFP. Então, tipo assim, eu tenho um pouco dos esportes na minha vida, mas não sou tão bom, mas eu já tenho uma prática muito grande. Mas é um bom torcedor. Sou um bom torcedor. Gosta. Qual é o teu time? Flamengo. Eita, ixi Maria. Tem flamenguista aí? Tem flamenguista aí? Tem? Bom, tem flamenguista aí. O Ed é um dos flamenguistas, né, Ed? Muito bom. Gente, olha, não façam isso. Hoje é dia de comemoração. Hoje é dia de aniversário. Não pode fazer essa maldade, não. Olha, deixa eu mostrar pra vocês essa outra obra. Me fala um pouco dela. Pode pegar? Então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa obra. Essa obra... arte sua, olha que interessante. Essa obra eu fiz quando eu estava fazendo um estudo juntamente com um documentário do Vic Muniz, quando ele falava do lixão, né? Então, eu comecei como eu te falei, eu não padronizei um roteiro para ela, do começo ao fim. Eu fui fazendo e ao longo do processo eu fui buscando tendências, contextos, para formar a imagem por total. Então, eu comecei ela fazendo uma diversificação relacionada ao trabalho infantil, entendeu? Como eu falei, algumas áreas pararam, mas outras, até informais, nunca pararam, entendeu? Agora, nesse quadro aqui, a gente consegue identificar sonhos, Sim. vontades e desejos. Com certeza, essa criança não gostaria de estar nesse lixão, nesta situação. Com certeza, ela queria estar jogando a bolinha dela. Provavelmente, tivesse um sonho de ser um jogador. E é por isso que o quadro se chama Sonhos, né? Porque demonstra um pouco desse contexto de luta, mas também de frustração. Então, é uma mistura de sentimentos que é o que eu tento sempre levar, o sentimentalismo humano. Muito interessante, eu amei. E geralmente você demora quanto tempo para preparar uma arte como essa? Eu tenho um... Porque essa daqui... Demorou um pouco. Enorme, demorou um tempinho. Mas tipo assim, o meu processo criativo, ele vai de é como se fosse uma montanha-russa. Por exemplo, nesse quadro,
como eu fiz um contexto bem aprofundado, a gente faz um estudo antes de todo o que a gente vai querer implementar dentro da obra. Esse quadro eu demorei um mês para fazer. Tem pessoas que levam muito mais, pessoas que levam muito menos, mas depende muito do seu, como você falou, tem outros artistas, então cada um tem sua técnica, cada um tem sua floração, tem sua perspectiva dentro da arte, então a gente tem que respeitar cada processo criativo, porque cada artista é único, entendeu? Eu sempre falo que sempre vai crescer muitos artistas, porque a nossa área é muito ampla. Não tem uma pessoa que faz um trabalho igual ao meu, eu não faço trabalho de outra pessoa, então são várias amplitudes, várias técnicas, vários estilos, e isso vai trazendo mais a arte por perto do público, né? Qual é o horário que você costuma fluir bem quando você se encontra com esse mundo artístico seu? Eu prefiro trabalhar ou na manhã ou então na madrugada. Que é os horários que a gente... Por exemplo, o dia... Os músicos gostam muito da madrugada, né? Costumam compor na madrugada. E muitos artistas que eu conheço trabalham na madrugada. Eu acho que deve ser algum sei lá, um fantasma que dá na gente, uma inspiração, que a gente sempre escolhe esses horários, né? Eu de manhãzinha bem cedo, eu acordo muito cedo, tipo... Eu não tenho mais aula presencial, não tenho que sair de casa cedo para chegar na aula, mas eu acordo muito cedo. E eu sempre vou diretamente fazer minhas artes, não vejo outra coisa para fazer. Geralmente, quem busca as suas artes? Que, por exemplo, já acontece, por exemplo, de alguém chegar em você e falar, olha, eu quero algo assim. Sim. E, de repente, quando a pessoa vai esperando que essa arte esteja de um jeito, ela está totalmente diferente. Sim. E a pessoa se apaixona. Eu gosto muito dessas coisas porque acontece, pelo menos para mim acontece muito, né? De eu fazer uma arte de um quadro e quando eu mostro, ela fala que, poxa, eu esperava uma coisa, mas tu me surpreendeu, foi muito mais além. Então essas coisas motivam mais a gente, né? Poxa, a continuar batalhando, deu certo, tá dando certo. E o público que eu trabalho hoje já foi muito mais baixo, né? Já trabalhei muito com adolescentes, porque quando eu comecei, eu tratava do sentimentalismo humano na adolescência, né? Então aquele amor, às vezes é um quadro que alguém queria presentear uma namorada, um namorado, então sempre fui trabalhando dessa perspectiva. Quando eu fui amadurecendo, o meu trabalho também foi amadurecendo. Então a gente vai começando a buscar outras tendências, outros estilos, outros aspectos, e o nosso público vai querendo ou não aumentando. Não é que meu público mudou, mas ele aumentou. Hoje em dia eu trabalho com pessoas de 18 anos a 30, a 40, 60 anos, porque vai buscando, a galera vai entendendo muito bem o que eu quero passar. E como tem sido a procura? A procura nos últimos tempos tem sido em busca do quê? Que tipo de imagem? O que as pessoas... Esse lado sentimental, emocional? Se divide muito. Porque, geralmente, como a pandemia veio, né? As pessoas ficaram afastadas. Com dor também, com dor, justamente. Ficaram um pouco afastadas. Então, até eu acho um pouco interessante porque desmifica muito, né? Muitas pessoas tentam passar o amor. Poxa, eu quero fazer uma entrega para uma pessoa tal lugar. Tem como tu fazer isso para mim? Vou deixar, seguindo tudo direitinho. Que essa obra passa geralmente a saudade, o amor, aquela vontade de dar um abraço na pessoa. Outras pessoas já buscam outros tipos de sentimentos, como eu demonstrei aqui, que é a questão da revolta, do protesto, às vezes de sentimentos que não são tão legais como a ansiedade, a depressão, porém aquela arte desperta alguma coisa na pessoa. Então ela opta por escolher, opta por fazer. Quem quiser contratar os seus serviços tem que pedir com quanto tempo de antecedência, pelo menos? Eu peço aí pelo menos uma semana, né? Para dar pelo menos uma semana? Uma semana. E dependendo do tamanho do quadro também, né? Quadro, justamente. Como você disse, esse quadro aqui à direita, ele passou demorou um mês. Um mês. Então, assim, tem quanto aqui? Digamos que 1 metro? 1 por 30 por 70. 1 por 30 por 70. Então, assim, ó, gente, imaginar aí. E no caso, se a pessoa der uma foto, você também faz a arte? Sim, faço também. É porque o meu trabalho ele é um pouco dividido. O que eu trabalho mais, quando é relacionado a vendas, a encomendas, eu trabalho com aquarela, certo? No qual, por exemplo, vai ter o Dia dos Namorados aí. Eu já estou fechando a agenda porque é muito pedido, às vezes a demanda é muito grande. Eu queria muito abastecer todo mundo, né? Conseguir fazer tudo, mas às vezes não dá. Porque tem a questão de você se sobrecarregar, né? Então eu sempre fecho um pouco antes. Então já estou começando a pegar, que são os quadros menores, os pequeninos de tamanho A5, A4. Então a gente vai dividindo um pouco, né? Eu sempre gosto de frisar isso. Quando às vezes artistas chegam para mim perguntando como conseguir solidificar o seu trabalho. E eu sempre falo que é dividindo um pouco naquilo que é mais rentável, não sendo totalmente comercial, mas dividindo um pouco o que é mais rentável para você ter seus afazeres com satisfação de poder criar alguma coisa, né? Ter essa liberdade financeira para poder criar também.
tá certo. Eu quero te parabenizar Obrigado. como um jovem que veio aqui para mostrar um pouco também da sua arte. Você também pode vir aqui no nosso programa. Entre em contato com a nossa produção para que você faça parte também da história do nosso Bom Dia, a gente mostrando o seu talento, como a gente veio mostrar o talento hoje aqui do nosso jovem Weiler, que veio e mostrou que vai longe, viu? Obrigado. Teu Instagram, para quem quiser entrar em contato com você. Quem quiser entrar em contato comigo pode entrar pelo Instagram, o nome é O Desenhismo. Também em outras plataformas, Twitter, Facebook, eu uso tudo aí, o que tiver de rede social, a gente tá aí.